Você vai dar risada dos métodos de introdução alimentar quando entender isso aqui. Sabe quando a gente começa a falar de vários cuidados? Com engasgo, né? Com a posição da criança, com sinais de prontidão, toda preocupação que você tem com o seu bebê no momento de começar a alimentação dele e que aí algum profissional, um especialista vai te explicar, ou você busca informação na internet para se informar. Absolutamente todo cuidado se resume aqui. Eu trouxe para a inserção alimentar, que é a introdução alimentar livre de métodos, os conceitos de segurança do trabalho. Por que os conceitos de segurança do trabalho? Primeiro, porque os conceitos de segurança do trabalho são provados e comprovados, são ali um conceito muito antigo e muito bem consolidado, mais do que estudado e reestudado e implementado pelas empresas, pelas maiores empresas do mundo todo, das mais diversas especialidades. E o trabalho, assim como comer, é uma atividade funcional. O que é uma atividade funcional? Uma atividade normal, ali, habitual do dia a dia, que faz parte da nossa vida. Uma atividade funcional é aquela da qual a gente não abre mão, mesmo que ela implique em riscos que precisam ser contornados. E aí, no trabalho, né, a gente tem ali uma série de cuidados. Então, se um trabalho, por exemplo, ele é mais perigoso, né, ele tem alguns riscos, eu vou precisar ter os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. E aí, esses funcionários vão usar os EPIs, vão se proteger, vão ter uma série de procedimentos a seguir, mas vão executar o trabalho. Assim como comer. Eu sempre falo aqui com vocês assim, se você tem medo do engasgo, você precisa entender o que está ali por trás, quais as formas reais de você evitar o engasgo. E não dar a comida para o seu filho comer, porque daí você piora o problema. Essa criança ela não desenvolve a mastigação, na verdade, pode até acabar aumentando o risco de engasgo se essa criança não desenvolve, né, ali a habilidade de comer, a habilidade de mastigar. Então, enfim, eu trouxe de forma inovadora para a alimentação, para a nutrição infantil, o conceito dos riscos ali do trabalho, tá bom? Os conceitos de segurança do trabalho, e é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa é a rodinha aqui de segurança do trabalho, e que cada um desses itens representa um tipo de risco, um tipo de perigo, né? Então, o trabalhador ele vai cuidar de formas diferentes de cada um desses perigos, desse tipo de risco. E aqui na alimentação, a gente consegue cobrir todos os perigos que envolvem ali a alimentação da criança, olhando esses mesmos conceitos. Quer ver só? Em primeiro lugar, nós temos os riscos biológicos. Os riscos biológicos envolvem, por exemplo, o conceito ali de higienização dos alimentos, né? Da gente precisar colocar de molho em água sanitária, enxaguar bem, tá? Pra gente eliminar o quê? O que é um risco biológico? É o risco daquele alimento estar contaminado. Então, quando a gente fala assim, a criança de menos de 3 anos não pode mel, porque tem o risco do botulismo, o que a gente está falando? De um risco biológico. Então é preciso que a gente entenda que o risco biológico é real. Quando a gente fala de não dar água para um bebê com menos de 6 meses, que ele deve estar no aleitamento materno exclusivo, é porque pelo risco de contaminação dessa água, tá? Então você tem ali o risco biológico coberto dessa forma, você evitando esses alimentos que são mais perigosos. Então a gente fala em não dar o peixe cru, a gente fala em não dar a carne muito mal passada, ovo mal passado. Então tudo que você puder pensar que pode estar contaminado por um micro-organismo, né, uma bactéria, um micro-organismo ali, um organismo vivo e que vai levar a alguma doença, é o que você vai cuidar. Como que você vai cuidar? É não deixando a criança comer aquilo de jeito nenhum. A criança ela vai comer a carne suína, ela vai comer o ovinho, ela vai comer tudo mais bem passado. Ela vai comer a salada crua, só que ela vai comer a salada crua bem higienizada, em casa. Talvez você vai evitar dar uma salada crua no restaurante, coisa assim, né? Com medo ali, com desconfiança daquele estabelecimento, né? Se você confia, tudo bem. Então, o risco biológico nada mais é do que a preocupação daquele alimento estar
trazendo algum micro-organismo, alguma vida prejudicial ali que vai levar a alguma doença, alguma patologia. Quando a gente fala dos riscos químicos, a gente fala, por exemplo, da questão do uso das panelas. Então, você tem até lá no meu e-book, eu coloco, né, a questão dos recipientes, do preparo das panelas a serem utilizadas, coloco bem essa questão do risco químico. Então, qual que é o risco químico? É de ficar algum resquício, algum restinho ali de algum produto químico que é indesejado para a saúde desse bebê. Então, por exemplo, panelas de alumínio, que soltam ali o alumínio, né, que é um metal tóxico, não é chamado metal pesado, porque o alumínio é um metal leve, mas é um metal tóxico, tá? Leve. E o alumínio é extremamente prejudicial, ele se acumula no nosso organismo, né? Então, eu tenho a questão das panelas, a escolha das panelas, que é super interessante. Eu tenho aqui, quando eu falo de risco biológico, gente, olha como é interessante trazer a segurança do trabalho aqui para nutrição, tá? É um conceito tão bem bolado, tão já consolidado, e trazer para nutrição, ao invés de ficar inventando moda. Então, aqui no risco químico, falei das panelas, a gente tem, há alguns anos, houve uma polêmica, até foi proibido o bisfenol A nas mamadeiras, né? Que é uma substância que tem no plástico, e além do bisfenol A, tem outros bisfenóis e outras substâncias, e com certeza substâncias que a gente nem conhece hoje, nem sabe dos malefícios, mas um dia descobriremos, né? E que estão no plástico, que a gente vê, o plástico ele vai no micro-ondas, por exemplo, e ele fica mole. Ele fica mole, e ali quer dizer que ele está tendo uma troca com o alimento. Então essas substâncias químicas vão contaminar o alimento. Uma dica aqui é a gente sempre usar no micro-ondas para aquecer, né, no banho-maria, usar recipientes de vidro. O vidro é o único material inócuo, completamente inócuo e que é completamente seguro. Então usa para o seu congelamento, para aquecer os alimentos, o recipiente, aqueles de vidro. Tem uns, você tem isso em casa? Acho que todo mundo tem, de orelhinha do Mickey, assim, sabe? Então ele é de vidro com a tampinha de plástico, um tamanhozinho pequeno, ótimo, para aquele restinho de comida que sobrou, coisa assim, tá? Mas o que aqui no químico, a gente tem a questão, você fez a higienização dos alimentos, né, com água sanitária, lá, molho sanitário, e agora você tem ali a água sanitária, né, que ficou no alimento. Então é preciso enxaguar, eliminar esse resquício de resíduos químicos para evitar problemas de saúde, né, que esses resquícios químicos causem algum mal para o seu bebê, tá? E para toda a família. Esses perigos que a gente está falando, eles não são só para o bebê, eles colocam todo mundo em risco. O bebê é o seu ponto de atenção hoje, e através dessa atenção com ele, a gente acaba, inclusive, olhando melhor esses perigos para toda a família, melhorando a alimentação de todo mundo, certo? Um outro risco químico muito bacana da gente trazer aqui é a discussão de orgânicos. A gente fala de risco químico quando a gente fala dos agrotóxicos, quando a gente fala dos pesticidas presentes nos alimentos, tá? A gente fala que, a gente pode falar dizem por aí assim, não dá bife de fígado, né? Não dá fígado pro bebê, porque o fígado é um órgão filtrante e tal, e ali teria muita química. Olha só como tudo encaixa nos conceitos de segurança do trabalho. Tudo encaixa, gente, todos os riscos, tá? Então, quando a gente fala aqui de orgânicos e a gente teme esses pesticidas, esses agrotóxicos, esses químicos todos presentes nos alimentos hoje em dia, a gente duvida do seu efeito a longo prazo na saúde das pessoas, na saúde principalmente da criança. Quando a gente fala também do nível de processamento de alimentos e da adição de substâncias químicas nos ultraprocessados, né? A gente também fala de risco químico. Olha que legal como a gente cobre tudo. Um terceiro grupo de riscos é o dos riscos físicos. O que é um risco físico? É a gente ter ali um formato, uma ameaça física mesmo, por exemplo, uma pedrinha de feijão, um caco de vidro, algum risco ali físico mesmo, né, de pegar, que é físico mesmo, para essa criança, né? Então, igualzinho a gente toma cuidado, a gente não entrega um brinquedo pequeno nas mãos de um bebê,
A gente também tem cuidado com alguns formatos de alimento por conta de engasgo, né? A gente tem os riscos físicos que precisam ser evitados. Então, por exemplo, se você vai dar um peixinho para uma criança, um risco físico é o espinho desse peixe. Se você vai dar um frango que tem algum ossinho pequeno, esse é um risco físico. Se você, o feijão, né, eu dei o exemplo aí da pedrinha, então catar o feijão e tirar a pedrinha é eliminar esse risco físico. Esse é o risco físico. Então, se você tem, por exemplo, num recipiente de vidro, né? Eu falei, o vidro é um material inócuo e é excelente para a gente armazenar e esquentar alimentos. Mas entregar um recipiente de vidro na mão de uma criança, será que tem um risco? Então é preciso você avaliar, né? Evitar o perigo não é fugir dele, não é não usar aquilo, é contornar, é entender que aquele perigo existe, né? Que a criança está ali sob um risco, né? Ela tem ali aquela ameaça, mas você vai protegê-la. Como? Usando seu bom senso, usando sua inteligência, usando esse conhecimento que você vem obtendo esse tempo todo que você está pesquisando sobre introdução alimentar, esse vídeo que você está assistindo aqui, que eu espero que seja bem útil para você. Tá bom? Então, esses são os riscos físicos. Acidentes. A gente também pode falar aqui de riscos de acidentes. Então, que tipo de acidente pode acontecer com uma criança quando ela está comendo? Lá no risco físico, a gente falou do formato, né, de ter uma pedrinha aqui e tal. Mas o que é um acidente, né? Eu eliminei ali os riscos físicos, mas o que é um risco de acidente? Acidente é uma coisa inesperada, né? Uma eventualidade. Então, eu tenho o que no risco de acidente? Eu tenho o cinto de segurança, então o cadeirão, a importância do cadeirão, ou do colo ali, né, que essa criança esteja comendo de forma segura, tá? Eu tenho a questão do engasgo, então o engasgo pode ser aqui considerado um acidente. E o que eu vou fazer para evitar o engasgo, que não é não dar os alimentos para a criança, não deixar ela pegar alimentos inteiros, não dar grão de feijão. Então é entender a questão do formato redondo, que é o formato mais perigoso, né, e que oferece ali risco real de engasgo. E entender como eu vou fazer para evitar isso. A gente pode ter as alergias como acidente. Na saúde, a gente estuda que a alergia é uma idiosincrasia. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma eventualidade, é uma junção de fatores, é quase aleatória, é uma predisposição daquele organismo em especial, daquele indivíduo em especial, frente a um estímulo do ambiente, em uma junção de fatores ali, é quase como se fosse assim, uma falta de sorte, tá? É um termo que, falando de uma forma muito, muito leiga, para poder ficar mais simples assim de passar o conceito para vocês, mas é isso aí. E aí eu vou o quê? Eu vou evitar de dar os alimentos alergênicos para essa criança. Então, como que a gente vai estudar esse risco de acidentes? Como que a gente vai entender como funciona esse corpinho da criança e como fazer para a gente minimizar as chances de uma alergia? Então, a gente sabe que existe a janela imunológica e que é importante oferecer todos os alimentos in natura para a criança logo que ela começa a comer, aos pouquinhos, para não oferecer tudo de uma vez só. Então, olha só o risco de acidente. Ofereci tudo de uma vez só. Fiz um empadão que levou manteiga, né? Então, leite, trigo, de frango com catupiry. Levou de tudo ali. E aí essa criança tem uma reação alérgica, é um acidente, e eu não sei o que provocou aquela reação. Então, para eu evitar esse risco de alergia, evitar que aconteça da pior forma possível, eu preciso entender essa biologia da criança, aproveitar a janela imunológica, não deixar de dar esses alimentos, mas dar de uma forma segura, né? Espaçando ali alguns dias para entender como aquele organismozinho reage a cada um dos alimentos. Por último, nós temos os riscos ergonômicos. Os riscos ergonômicos são principalmente quando a gente fala ali da criança estar pronta para começar a comer. Então ela senta, mesmo que ela precise de um pouco de apoio, pouco importa, né, gente? A gente fica discutindo, né, o sexo dos anjos, assim. Ah, essa criança precisa apoiar, não precisa apoiar. Ela tem que estar se sentindo segura. Então, se ela está interessada, assentada ali com apoio ou sem apoio,
mas ela pega o alimento, leva à boca e você sentiu firmeza, é porque ela está pronta. Então, o que é um risco ergonômico? No trabalho, é um risco de posição. Você precisa pensar assim na segurança do trabalho. Quando essa pessoa fica sentada ali na cadeira dela, teclando, mexendo no mouse, ela pode ter um problema de coluna, é preciso levantar em alguns momentos para não ficar ali sentado o tempo todo e dar algum problema, né? Então, assim, é um risco ali da posição da pessoa, né? Às vezes em máquinas também, quem trabalha com máquinas e fica, quem trabalha numa posição desagradável, né? Quem trabalha muito em pé, quem trabalha fazendo muito esforço. Então, assim, é um risco ali do corpo, da posição do corpo, né? O movimento repetitivo, é isso que a gente fala quando a gente fala de risco ergonômico, né? Eu tenho uma tia que é dentista e ela até desenvolveu um problema no pulso, né? Por causa do movimento ali do dentista. A coluna sempre virada só para um lado, né? Então tem essa questão, a gente nem pensa nisso, né? Quando a gente faz uma profissão muito diferente do outro, mas tem vários riscos ergonômicos. E na criança, o que é um risco ergonômico? Ela tá ali numa posição segura para comer. Então, ereta para o alimento descer retinho. A gente também pode falar aqui da segurança que ela sente para se alimentar, então do prato estar no campo de visão. A gente reduz muito os riscos, inclusive de engasgo, quando a posição está correta ali da criança e quando ela administra a velocidade que esse alimento vem à boca, quando a gente não vai dando colherada uma atrás da outra, né? Então essa criança ela tem que estar vendo o alimento e ela tem que estar podendo agir, dar aquela última aproximada. Se tá dando com a colher, não tem problema, mas a criança ela chega ali, né? Ela abocanha aquela colher e isso é a ergonomia ali, a posição dessa criança na hora da alimentação, tá? Então esse é o conceito de segurança do trabalho que eu trouxe aqui para nutrição infantil e a gente pode rasgar mais uma vez. Eu mostro para vocês como a gente pode rasgar esse monte de conceitozinhos, esse blá 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 dos métodos de introdução alimentar, quando a gente compreende mais a fundo as questões da biologia da criança e a gente traz aqui um conceito já mais do que consolidado, que é o conceito de segurança do trabalho na execução de uma tarefa funcional, assim como comer do seu bebê. Gostou?